Essa é a colmeia que vou estar aqui revisando com você e aproveitar para falar sobre esses 16 erros que você tem que ter muito cuidado, porque fazem com que as abelhas abandonem a colmeia ou enxameiem. Mas para poder falar sobre esses 16 erros, temos que entender muito bem uma coisa, que é a enxameação. É muito determinante para você compreender, e você tem que entender muito bem o que é a enxameação. Então vamos logo aqui compreender o que é a enxameação, que no caso é um comportamento de saída em massa dos indivíduos do ninho. Em um deles, todas as abelhas deixam o ninho à procura de um novo local para nidificação, e é chamado de abandono, migração ou enxameação migratória. A outra situação de saída em massa das abelhas resulta na divisão da colmeia. Existe a criação de rainha e apenas uma parte do enxame deixa o ninho, e esse é chamada de enxameação reprodutiva. Logo eu vou fazer essa abordagem sobre a perspectiva do abandono, migração ou enxameação migratória, e também do ponto de vista da reprodução, ou seja, enxameação reprodutiva. E claro, né, eu vou revisar aqui essa colmeia, porque eu quero dividir ela. Aqui estava entrando uma florada boa, mas parou chuva, parou a florada, e ficamos dependentes disso, né, de voltar em chuva e voltar florada. E eu preciso saber, né, como o enxame está, se ele puxou parte da cera, se eu tenho que alimentar aqui para ele continuar crescendo. E de cara aqui eu já posso ver que ele não puxou a cera que eu dei, e também está relativamente forte, né? Aqui, ó, basicamente, cera puxada aí com alimento e crias tem 1, 2, 3 e 4, mas está entrando muito pólen, pelo menos isso. E aqui, se eu quiser continuar o crescimento do enxame, eu tenho que fazer alimentação, principalmente com xarope. Essa é uma situação que funciona muito bem, porque está entrando pólen. E o primeiro cuidado que você tem que ter, o primeiro erro que você não pode cometer, para que as suas colmeias não abandonem a caixa, e eu vou falar isso principalmente até do primeiro até o 11º, do ponto de vista do abandono, migração ou enxameação migratória. Sendo o primeiro a troca de cera. É muito importante você manter a cera nova das suas colmeias, então você tem que fazer essa troca de cera. Já o segundo é não trocar rainhas velhas e fracas. Pelo menos a cada 2 anos você tem que trocar todas as rainhas, mas no primeiro sinal de que uma rainha está velha, está fraca, não está dando conta do serviço, você tem que trocar ela. O terceiro é não fazer seleção ou melhoramento genético. No caso, melhoramento genético pode ser que seja um pouco difícil na maioria dos casos, mas pelo menos seleção, todo apicultor pode fazer a seleção das melhores colmeias. Já o quinto é não fazer o controle de inimigos naturais, que pode ser simplesmente feito mantendo os enxames fortes e com redução de alvado. O sexto é não fazer a redução de espaço. No caso aqui, essa colmeia estava com sobreninho, tirei todas as ceras que elas não estavam utilizando, ó, e coloquei, já iniciei a colocar a cera alveolada. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, para ver se eu coloco mais ou não. Já o 7º e o 8º erro é do que diz respeito à alimentação energética e proteica. Você sempre tem que fazer quando julgar necessário. Aqui é o enxame que eu quero dividir. Parou florada, eu já tenho que voltar com essa alimentação, principalmente a alimentação energética, porque eu estou vendo que está entrando bastante pólen ainda. No entanto, não está entrando néctar suficiente para puxada de cera. Já o 9º é do que diz respeito à pilhagem. Chega uma época dessa, eu não posso demorar muito nas revisões e nem fazer manuseio excessivo, derramar mel ou fazer alimentação muito rica com mel, porque pode ser que dê pilhagem, e com isso você também perde o enxame abandona a caixa, e isso não queremos. Outra coisa que é muito importante é o controle de temperatura. O ideal é que dentro da colmeia fique sempre entre 33 e 36 graus. E se esquentar muito, obviamente elas vão abandonar. E também não queremos que isso aconteça. Logo é interessante você ou sombrear, no caso de frio, utilizar poncho para você ajudar elas nesse controle de temperatura. No meu caso aqui, trabalhar ao máximo com alvarado aberto sempre que possível, que pode ser que tenha ataque de inimigos naturais.
Mas se sua região é fria, feche salvado no máximo sempre que necessário. Já outra coisa que é muito importante é a revisão das colmeias. Você tem que fazer pelo menos uma vez no mês. Isso no pico de escassez. Mas entrou chuva, está entrando néctar, pelo menos a cada 15 dias. E por que eu falo isso? Porque quando você faz revisão a cada mês, na escassez e pelo menos a cada 15 dias, você consegue perceber se tem alguma coisa errada com os seus enxames. E com isso traçar uma estratégia para que eles não vá embora, no caso fazendo a alimentação. E aqui, antes de nós ir para, no caso da enxameação reprodutiva, vamos dar aqui uma organizada aqui novamente nessa cera, no enxame, uma revisãozinha, ver qual é o principal lado que elas estão com crias. E aí eu vou falar aqui sobre o caso da enxameação reprodutiva, que vai desde o 12º erro até o 16º erro. Aqui ó, cera nova, né, já puxada, bastante crias, que é o principal lado aqui, né. Então no caso, ó, eu já vou logo organizando aqui, ó. Essa cera eu tinha dado na última revisão, não puxaram. Essa aqui, ó, iniciaram. Então aqui, ó, provavelmente isso aqui é alimento. Tem crias também, ou com alimento. Então eu vou colocar, ó, esse quadro aqui. Vamos ver um mais sujo, tá aqui um quadro mais sujo com alimento. Vou colocar aqui na lateral. Aqui com certeza elas vão continuar estocando alimento nele. Aqui esse quadro vai ficar aqui. Esse quadro aqui, ó, com bastante cria, que é o principal lado aqui, ó, que elas estão dando preferência por botar mais crias. E aqui eu vou, nesse caso, deixar a cera alveolada desse lado, justamente para incentivar a puxada mais rápida, porque aqui eu vou fazer a alimentação, já que não está tendo florada. Aqui vou colocar mais 2 lâminas. Certo? Então, organizado aqui, uma ajeitada no lavado. E vamos retornar aqui do 12º ao 16º erro. E agora sim, né? Basicamente, enxameação reprodutiva, que você tem que observar para evitar. Que no caso, desse ponto de vista de enxameação reprodutiva, também a troca de cera serve para isso. Você vai fazer com que a rainha continue com área boa de postura, consequentemente vai evitar a enxameação. Também a troca de rainhas velhas e fracas ajuda bastante nessa questão da enxameação reprodutiva, e você também tem que estar fazendo. E também ajuda na questão da enxameação migratória. A seleção e melhoramento genético também é um ponto que no primeiro e no segundo caso também ajuda. E se você estiver observando esse ponto, ele vai funcionar muito bem também na enxameação reprodutiva. Já o 15º é a questão do espaço. Você também tem que estar atento a isso. Só que nesse caso, o espaço, você vai dar mais espaço. Enxameação reprodutiva acontece quando falta espaço. Migratória quando tem espaço em excesso. E logo você também tem que estar observando isso. E no caso, na enxameação reprodutiva, você não estar fazendo essa revisão pelo menos a cada 15 dias. De preferência toda semana. Porque no primeiro sinal de entrada abundante de néctar, você tem condições de oferecer espaço em um tempo adequado, tempo hábil. Por isso que é importante também você estar observando esses pontos. Então, muito cuidado. Esses são os 16 erros que fazem as abelhas abandonarem a colmeia ou enxamear. Essa abordagem aqui foi feita tanto do ponto de vista de enxameação reprodutiva como enxameação migratória, abandono, que no caso de abelha africanizada eu diria que é até o mais comum. Abandono ou enxameação
migratória. Nos períodos mais críticos, o principal é evitar manejo em excesso e sempre que necessário fazer alimentação. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e sugestões nos comentários. Em breve você vai poder ser membro do canal ou fazer algum curso comigo. Vou em breve estar disponibilizando cursos, palestras, treinamento. E obviamente é sempre bom essa troca de conhecimento. Se você quer ajudar o canal de outra forma e de uma forma mais simples, é só curtir o vídeo, deixar o seu comentário. No caso do comentário, é a forma que eu posso estar lhe ajudando. Então, se tem dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Vamos conversar um pouco mais. Um grande abraço e até o próximo. Essa é a colmeia que vou estar aqui revisando com você. É uma revisão rápida e vamos aproveitar para falar as 5 formas de evitar enxameação e não perder a produção de mel. São 5 formas de evitar enxameação, mas eu vou dar uma 6ª forma de você estar evitando enxameação. Coisas que a gente vai aprendendo com o dia a dia, principalmente quando falo de abelha africanizada, que é uma abelha extremamente enxameadeira. E aí, né, nesse contexto, claro que eu não estou falando apenas de enxameação reprodutiva. Eu diria até que é o mais importante, porque no período de safra, período que tem muitas floradas, dificilmente eu perco o enxame. Acontece, vai embora, deixa cria, deixa alimento, deixa tudo. Mas quando falamos de abelha africanizada, principalmente na 6ª dica que eu vou dar, é a situação em que eu mais perco enxame. Até porque eu estou sempre revisando, gravando conteúdo e isso acaba prejudicando um pouco e cai na 6ª dica. Mas a princípio são 5 formas de você evitar enxameação e não perder a produção de mel. Logo, claro, né, eu estou falando aqui de você estar observando esses pontos, principalmente no período de safra. Vamos abrir aqui a colmeia. E assim, gente, basicamente eu estou abrindo aqui essa colmeia para ver a questão de espaço nela. Porque caso eu julgue que é necessário, aqui eu vou estar dando cera a ela. Olha só, começando a estocar alimento. Provavelmente aqui, por conta de uma floradazinha que tá vindo, olha só, ajeitando a cera, isso é muito bom, né? Significa dizer que tá entrando aí alguma coisa. E assim, né, a primeira forma de você evitar a enxameação e não perder a produção de mel é importante no caso você tá fazendo a troca da cera. Aqui vocês estão vendo um pouco quadros, porque eu tirei os quadros que elas não estavam utilizando. E obviamente, eu já estou com lâminas de cera aqui pronta e eu vou estar começando a fornecer, porque eu estou vendo que elas já começaram a consertar aqui a cera mais velha. A cera que, apesar de elas não estarem utilizando, eu tinha deixado para elas darem continuidade no processo, porque agora vai entrar aqui no caso florada, principalmente do marmeleiro, e é importante estar fazendo esse processo. A troca da cera ela é importante por alguns motivos, sendo que a principal dela é evitar a enxameação, mas você, quando fornece, no caso, cera alveolada no quadro completo, você também está prevenindo puxada de muito zangão, consequentemente, você está prevenindo que tenha a propagação do ácaro. Então são muitos os benefícios, mas principalmente enxameação, eu diria
que é o ganho imediato que você tem quando você observa esse ponto. Aqui, se eu quisesse, eu nem forneceria ainda, porque observando aqui esses quadros, ó, podemos ver que ainda não estão utilizando toda a cera que tem. Esses dois quadros aqui são cera relativamente boa, nova, principalmente essa daqui, ó. Inclusive, aonde elas estão limpando, creio eu não, né? Já pode ser até observado o ovo, ou seja, a rainha já vai começar a fazer postura aqui nesses quadros. E aqui, no caso, a segunda forma de você evitar a enxameação, que também é muito importante para não perder a produção de mel, é a troca de rainhas velhas e fracas. Vamos ver aqui se nós encontramos aqui a rainha. Aqui esse quadro é um quadro que vai ser trocado em breve. E por que é importante você estar trocando rainha velhas e fracas? A rainha, não necessariamente, né, trocar todos os anos, mas é importante você ter um controle, porque rainhas com mais de 2 anos de idade, a tendência, tá? Não todas, a tendência é que essa rainha passe a não responder tão bem. E a partir do momento que você troca essa rainha, você também está prevenindo isso, fazendo o controle para evitar a enxameação, principalmente a reprodutiva. Vou colocar aqui esse quadro de volta. Não vi a rainha naquele quadro, vamos ver se está nesse aqui. Outra coisa, no caso, a terceira forma, que não deixa de ser importante, é você estar fazendo seleção, melhoramento genético. O mais fácil é a seleção. Olha só, abelha rainha marcada, tá conseguindo ver aí como é fácil de encontrar ela? Era para ser amarela, porque eu tinha marcado com essa cor, só que o corretivo estava muito velho e não ficou bem marcado. A postura, ó, o quadro está bem fechadinho de crias, que não está fechado tem ovo. Isso já é resultado principalmente de floradas que estão começando aqui. Vou descer aqui o quadro com bastante cuidado, já que a rainha está nesse quadro aqui, para não ter perigo de machucar ela. Já a quarta forma de evitar a enxameação também é muito importante, é você fazer o controle, no caso de espaço, para mais ou para menos, sempre que necessário. No caso aqui, eu tenho que começar a ficar atento, porque pode ser que seja necessário eu estar fornecendo, no caso, mais espaço. Porque está começando floradas, está começando a entrar néctar aí, ó, bastante pólen da natureza, bastante ovo. A rainha melhorou bastante a postura. Isso com certeza em função das chuvas, das floradas. E eu tenho que estar atento, porque se faltar espaço, a partir de agora, com certeza essa rainha aqui, ela vai começar a querer enxamear. E aí eu tenho que estar atento em relação a isso. E assim, gente, sobre, no caso, o terceiro ponto, né, que é a questão da seleção e melhoramento. Quando você tem todas as colmeias povoadas, uma prática muito importante para você abrir espaço nos apiários e promover os enxames melhores, caso você não tenha percas, é a união. É um recurso bem interessante, pode ser feito numa época dessa, pode ser feito também no final da safra, principalmente com esse objetivo, abrir espaços nos apiários para você promover enxames melhores e quem sabe até mesmo aproveitar uma florada rapidamente fazendo as uniões, porque assim você obtém enxames fortes rapidamente. Aqui tá tudo bem com enxame. Aqui eu não posso segurar mais uns dias. Você está fornecendo
cera para elas. Mas eu vou colocar pelo menos uma lâmina de cada lado, porque a partir de agora pode ser que entre muito néctar. Vou deixar esse esquadro organizado no centro. Vou colocar aqui uma lâmina de cera desse lado. E no caso, a quinta forma, e que também não deixa de ser importante para você evitar enxameação e não perder a produção de mel, é revisar as colmeias, principalmente a partir do momento que você sabe que está iniciando as floradas na sua região, é você estar fazendo revisão pelo menos a cada 15 dias, principalmente no período que iniciou ali o período chuvoso, que já está iniciando as floradas. E aqui é até um ponto bem importante que eu queria conversar com vocês e falar dele como a sexta dica, a sexta forma de você evitar a enxameação. Como eu estava falando, né? A abelha africanizada, ela tem a fama de ser muito enxameadeira. E quando a gente fala em enxameação, é comum imaginarmos que as abelhas elas vão enxamear de um modo geral, principalmente para reproduzir. Só que no caso da africanizada, só levar isso em consideração, isso não é uma verdade absoluta. Elas, no período de escassez, principalmente ali no período mais crítico da sua região, qualquer manejo errado, qualquer manejo em excesso que você faça, pode ser que você esteja contribuindo para que elas abandonem a colmeia. Aqui é principalmente a partir de novembro, dezembro, janeiro. Se o inverno não vir, o apicultor tem que ter muito cuidado quando ele for fazer revisão ou até mesmo fornecer alimento, porque no menor sinal de estresse para elas, elas vão enxamear, elas vão embora. E essa é a sexta dica. Se você concorda comigo sobre essa sexta dica que eu estou dando aqui extra, deixa aí nos comentários, é bastante importante a gente estar conversando sobre isso, sobre qual período que você mais perde enxames por enxameação, se é enxameação reprodutiva ou é enxameação migratória por abandono, porque é importante a gente estar tendo esse tipo de conversa. Lembrando que a partir do próximo mês você vai poder ser membro do canal. Também vou estar lançando cursos, palestras, treinamentos. E é muito importante você participar, estudar um pouco, se aperfeiçoar um pouco mais. O nosso conteúdo ele não é só com base em conhecimento teórico, mas também conhecimento prático. E você aí que acompanha os vídeos, não é apicultor, mas é um consumidor de mel, você também vai poder contribuir na área de membro, apenas como membro colaborador. Então, desde já saiba que vou estar disponibilizando a área de membro para você que é profissional, para você que apenas acompanha o trabalho de alguma forma, quer ajudar na atividade da apicultura por ser um conhecedor da importância que as abelhas têm para a natureza, para o meio ambiente. No mais, é só agradecer pela sua atenção, dizer que se você tem alguma dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo.